O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que está no teu próprio olho? Como podes dizer que a teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu coração, pois a boca fala do que o coração está cheio. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por mim ferida lá na cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Amados, não existe nada mais poderoso, mais forte do que ser guiado pela palavra do Senhor. E hoje o Senhor nos conta uma parábola. O que é uma parábola? Veja, alguém poderia dizer que uma parábola é um modo pedagógico de ensinar. É verdade, mas não é só isso. Veja, a palavra parábola traduz um termo hebraico que se diz mashal. Mashal quer dizer enigma, charada. O enigma tem por objetivo nos fazer pensar. Ou seja, é uma provocação. Jesus está nos provocando hoje. E o que será que o Senhor quer? No que o Senhor quer que nós pensemos? Veja, qual é a parábola de hoje? Jesus faz a seguinte afirmação: pode um cego guiar outro cego? O termo do questionamento, o que está em questão é a cegueira, o problema da cegueira. Agora preste bem atenção, você precisa ficar atento para saber que tipo de cegueira está aqui em jogo. Porque a gente sabe que existem muitas doenças da vista, né?
Estou vendo muita gente de óculos por aí. Não sou o único, não é? Existem muitos problemas na vista. Existe a miopia, né? A pessoa tem dificuldade de ver na distância. A hipermetropia, que é uma visão desfocada. Tem também o estigmatismo, problema com luz. Eu tinha um amigo que ele via tudo em preto e branco, né? Daltônico. Existem muitas doenças na visão. A pergunta é: que tipo de cegueira, que tipo de problema de visão Jesus está falando? É óbvio que é de um problema espiritual. Aqui é claro. Mas vamos direto ao ponto. Qual é o tipo de cegueira aqui, da cegueira espiritual em questão? Simples: hipocrisia. Sim, a hipocrisia é um tipo de cegueira espiritual. Irmãos, aqui precisamos fazer um esclarecimento, porque quando dizemos a palavra hipócrita, ouvimos a palavra hipócrita nos lábios de Jesus, ela não tem necessariamente o mesmo significado que tem o nosso imaginário. Porque hipócrita no nosso imaginário é apenas uma questão de incoerência moral. Porém, a palavra hipócrita do grego é uma palavra híbrida, hipocrisis. Hipo, baixo, crise, julgamento. O hipócrita é alguém que julga com um baixo padrão. É uma cegueira espiritual. Irmãos, que tipo de cegueira é a hipocrisia? Vamos ver o que é que Jesus diz no Evangelho. Ele diz assim: vê o cisco do irmão e não vê a trave do olho. Olha que coisa curiosa é a cegueira chamada hipocrisia. A cegueira chamada hipocrisia é uma cegueira diferente, porque ela vê o cisco. Ou seja, é impressionante isso, porque o cisco, irmãos, é uma coisa que cai no olho da gente e a gente não vê, mas o hipócrita vê. Olha, o cisco é uma coisa tão ínfima, tão ínfima, tão invisível, que cai no olho e a gente não vê. Eu lembro quando era criança, a gente, quando caía um cisco no olho, a gente botava o dedo no olho e ficava esfregando e dizia: corre, corre, cavaleiro, vai na casa de São Pedro, diga a Santa Luzia que manda um lencinho para tirar esse argueiro. E Santa Luzia mandava mesmo, funcionava, não é? Pelo menos comigo sempre funcionou. O cisco é uma coisa tão ínfima que eu preciso da ajuda do lencinho de Santa Luzia. Mas, irmãos, o hipócrita vê o invisível. Ele só não vê a própria trave. Ele vê o invisível, só não percebe o evidente. Ele enxerga o escondido, só não vê o óbvio. Ele perscruta os desejos, só não se dá conta dos fatos. O hipócrita é uma pessoa sem compromisso com a realidade. Irmãos, vamos dizer aqui algumas características dessa hipocrisia na Bíblia. Veja, o hipócrita, ele não tem senso de proporcionalidade. Não é? Veja, para ele, o cisco é mais preocupante do que a trave. Para o hipócrita, um desejo involuntário é mais danoso do que uma palavra ofensiva. Uma palavra politicamente incorreta é mais problemática do que um ato moralmente errado. O ovo da tartaruga é mais importante do que o embrião humano. Não tem senso de proporcionalidade. Agora, irmãos,
Dissemos o típico do hipócrita, né? Ver o invisível, perda de senso de proporcionalidade. Agora vamos pensar numa coisa. A quem Jesus está dizendo essas palavras? Deixa eu explicar para vocês. No Evangelho de Mateus, aparece essa mesma imagem do cego guiando outro cego. A diferença entre Mateus e Lucas é que em Mateus, ali, essa realidade é apresentada com uma afirmação, enquanto que aqui em Lucas é uma pergunta. Ali em Mateus, Jesus diz e usa essa imagem para falar dos fariseus. Mas aqui, Jesus está se dirigindo aos discípulos dele. Sabe o que quer dizer isso? O farisaísmo é fundamentalmente um sistema hipócrita. O cristianismo não. Porém, preste bem atenção. O cristianismo, a doutrina do cristão, o evangelho não é uma doutrina hipócrita. Mas os cristãos podem se tornar hipócritas. Não por causa do cristianismo, mas porque não são fiéis à doutrina cristã. Irmãos e irmãs, por que o fermento da hipocrisia, o fermento do farisaísmo atrai tanto? Um dia uma pessoa com muita sinceridade disse assim, Frei, olha, vamos ser sinceros, né? É tão bom falar dos outros, né? É tão bom falar da vida alheia. Mas é claro, por que é? É óbvio que quando eu falo do outro, isso aí é um mecanismo psicológico fácil. De certa forma, eu encubro o meu próprio defeito. Irmãos, essa hipocrisia é a questão da crítica, porque crítica vem de crises, julgamento. Preste bem atenção. Isso que Jesus está dizendo à igreja é algo muito atraente nos dias de hoje. Por que é atraente? Eu lembro que quando eu era postulante, no convento nós tínhamos um curso de consciência crítica. Um curso de consciência crítica. Hoje em dia se critica tudo. A crítica à história, a gente olha para o passado e critica os que vieram antes de nós. A crítica à igreja é o que é mais criticado hoje. A crítica à sociedade. Critica todo mundo. Crítica total. Preste bem atenção numa coisa, porque esse é o ensinamento de Jesus hoje, para mim e para você. Nenhuma crítica é legítima se não for precedida de uma autocrítica. Aqui é que está o grande problema, é por isso que a teoria crítica agrada todo mundo, porque você critica tudo, o passado, o presente e o futuro, você só não faz uma autocrítica. O problema da hipocrisia é que ela é um duplo padrão. A pessoa hipócrita tem um duplo padrão, ela é o quê? Ela é impiedosa com os outros e complacente consigo mesma. Aos outros o rigor da lei, para a gente o benécere, a compreensão. O cristão verdadeiro, irmãos, é aquele. Não vou dizer que não é que não critica e não julga nada, isso não existe. Mas é que ele percebe que a régua com a qual é medido, ele também será medido. A crítica que vai para o outro também lhe atinge. Se você não fizer isso, é um fariseu hipócrita. Irmãos e irmãs, eu encerro
aqui dizendo uma coisa muito simples. Está lá no livro da Imitação de Cristo. Olhe bem. Grande sabedoria é não confiar demasiadamente na própria opinião. Toda vez que a gente criticar quem quer que seja, a gente pense na gente mesmo. Onde aquela crítica se aplica na sua vida? Que o Senhor nos ajude, irmãos, porque sem isso não teremos uma vida cristã autêntica e verdadeira. Vivemos em um mundo em que todo mundo quer mudar o mundo, só não quer mudar a si mesmo. Só não quer mudar o próprio coração. Tudo bem, mudar o mundo é o caminho dos revolucionários. Mudar a si mesmo é o caminho dos santos. Que você escolhe. Que o Senhor nos ajude e que nós sejamos conduzidos por nosso amado Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aonde guiar-me, meu Senhor, te seguirei por seu amor. É a sua mão que me conduz, por mim ferida lá na cruz. Toda a igreja, guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus.